Uma semana antes do casamento do meu filho, escutei minha família planejando me usar como babá para cerca de 15 crianças durante toda a recepção. Então, mudei meus planos. No dia do casamento, meu filho me ligou desesperado. "Onde você tá?" Eu apenas ri e disse para não me esperarem nem o buffet que havia prometido preparar. Meu nome é Carmen Silva, tenho 72 anos e nunca pensei que nessa idade teria que ensinar uma lição tão dura para minha própria família. Por meses eu havia me preparado para o casamento perfeito do meu filho Marcelo. Havia prometido cuidar de todo o buffet porque queria economizar dinheiro para eles. Calculei que me custaria cerca de R$ 15.000 em todos os ingredientes, mas eu faria com amor. Também me ofereci para decorar o salão de festas, fazer os arranjos de mesa e coordenar com os fornecedores. Era meu presente para eles, minha forma de mostrar o quanto amava meu filho e como estava feliz que ele havia encontrado o amor novamente. Tatiana parecia a nora perfeita quando Marcelo a apresentou para mim há 2 anos. Ela sempre foi muito educada, me chamava de Dona Carmen com respeito. Trazia flores quando vinha à minha casa e se oferecia para ajudar na cozinha. "Dona Carmen", dizia ela com aquele sorriso encantador, "deixe-me ajudar com esses pratos. Sua comida é deliciosa. Marcelo tem tanta sorte de ter crescido comendo assim." Marcelo estava tão feliz. E depois de anos sendo viúvo, vê-lo apaixonado novamente enchia o meu coração de alegria. Eu estava na minha cozinha numa terça-feira à tarde, fazendo a lista final de compras para o buffet, quando ouvi vozes no pátio. Meu filho Marcelo estava no telefone com alguém do trabalho e Tatiana estava conversando com sua irmã Andréia, que havia vindo visitá-la de outra cidade. A princípio, não prestei atenção. Estava focado em calcular quantos quilos de carne precisaria para alimentar 150 convidados, quantas saladas preparar e quantas sobremesas. Mas então ouvi meu nome, e algo no tom da Tatiana me fez parar. Silenciosamente, me aproximei da janela da cozinha, que dava para o pátio, ficando escondida atrás da cortina. "Olha, Andréia, tenho tudo perfeitamente organizado para as crianças no casamento. A mãe do Marcelo vai cuidar delas durante toda a festa. São cerca de 15 crianças dos nossos convidados, de bebês a adolescentes, mas ela está totalmente acostumada. Assim nós, adultos, podemos nos divertir sem interrupções chatas." Andréia riu alto e respondeu: "Que esperto, mana! A velhinha vai cuidar de todos esses pivetes gritando enquanto vocês dançam, bebem e se divertem. Perfeito! Assim eles não atrapalham durante a cerimônia nem estragam as fotos da recepção." "Exatamente", continuou Tatiana, e sua voz soava diferente, mais fria. "Já falei pro Marcelo que a mãe dele é ótima com crianças e adora cuidar delas. Ela nem vai perceber que estamos usando ela. Tá sempre disposta a ajudar com qualquer coisa. É como ter uma babá profissional grátis a noite toda. Além disso, vai mantê-la ocupada para que não interrompa conversas importantes." "E ela concordou?" perguntou Andréia. "Nem precisamos perguntar diretamente", riu Tatiana. "Marcelo apenas mencionou que haveria algumas crianças no casamento e ela imediatamente se ofereceu para ajudar se precisássemos de alguma coisa. Claro que dissemos sim. Ela é perfeita para o trabalho, tem experiência e não vai nos cobrar nada." Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Ali estava eu na minha cozinha, com as mãos cobertas de farinha fazendo biscoitos para o casamento deles, gastando meu dinheiro, meu tempo e minha energia para tornar o dia deles perfeito, enquanto eles planejavam me usar como uma empregada doméstica gratuita, sem nem ao menos perguntar. "A melhor parte", continuou Tatiana, "é que como ela vai estar ocupada com as crianças a noite toda, não vai conseguir comer muito do buffet que está preparando. Mais comida para os convidados importantes." As duas riram como se tivessem feito a piada mais engraçada do mundo. Meu coração estava batendo tão forte que eu pensei que eles iam vir. 72 anos de vida, criando filhos, cuidando de netos, sempre colocando a família em primeiro lugar. E assim, elas me retribuíam, como se eu fosse uma empregada doméstica disponível 24 horas por dia. Fiquei ali atrás da cortina, sentindo a raiva subir dos pés à cabeça. Mas não era apenas raiva. Era uma mistura de dor, decepção e uma humilhação tão profunda que doía no peito. Por 2 anos havia tratado Tatiana como a filha que nunca tive.
Havia recebido em minha casa de braços abertos, incluído em todas as nossas tradições familiares e ensinado as receitas secretas que passaram por gerações na minha família. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Quando Marcelo ligou para perguntar sobre os preparativos do casamento, respondi normalmente: Sim, filho, está tudo perfeito. O buffet vai ficar delicioso. Quando Tatiana veio me visitar e disse: Dona Carmen, não se preocupe muito com o casamento, tente relaxar e se divertir. Sorri e assenti. Claro, querida, estou tão animada. Mas, por dentro, um plano estava tomando forma. Se eles queriam jogar sujo, eu também podia jogar. Afinal, eu havia vivido 72 anos. Criei um filho sozinha depois de ficar viúva. Administrei um negócio familiar e sobrevivi a coisas que eles nem conseguiam imaginar. Não ia deixar eles me tratarem como empregada bem debaixo do meu nariz. Na quarta-feira de manhã, 3 dias depois de ter ouvido aquela conversa, liguei para minha melhor amiga, Lourdes. Nos conhecíamos há mais de 40 anos e sempre fomos confidentes. Lourdinha, preciso te contar uma coisa e depois preciso que você me ajude com um plano, disse sem rodeios. Ah, Carmen, pelo tom da sua voz já sei que alguém te deixou brava. Me conta tudo, respondeu Lourdes intrigada. Contei toda a história desde o início. A conversa que havia escutado, como me senti e como Tatiana havia agido comigo por 2 anos. Lourdes escutou em silêncio e, quando terminei, suspirou profundamente. Carmen, essa menina é uma cobra. Como ela se atreve a falar de você assim depois de tudo que você fez por eles? Você gastou uma fortuna nesse casamento. Dedicou meses organizando. E é assim que eles te retribuem? Eu sei, Lourdinha, mas aqui está a parte boa. Tenho um plano e preciso da sua ajuda. Expliquei minha ideia passo a passo. Lourdes ficou tão animada que começou a bater palmas do outro lado do telefone. Carmen, você é um gênio! Essa menina mimada vai ter a surpresa da vida dela. Pode contar comigo, estou do seu lado nessa. Na quinta-feira, comecei a executar a primeira parte do meu plano. Liguei para todos os fornecedores que havia contratado para o buffet. Bom dia, aqui é Carmen Silva. Preciso cancelar todos os pedidos para o casamento de sábado. Sim, sei que é em cima da hora, mas surgiu uma emergência familiar. Alguns tentaram me cobrar taxa de cancelamento, mas consegui cancelar tudo pagando apenas pequenas multas. Depois liguei para a floricultura, onde havia encomendado os arranjos extras que ia presentear. Com licença, preciso cancelar os centros de mesa para sábado. Não preciso para outra data. Simplesmente não vou mais precisar. Na Fred estreita de manhã, o dia antes do casamento, fiz uma pequena mala. Coloquei roupas para 2 dias, meus remédios, meu livro favorito e alguns itens pessoais. Marcelo havia ligado mais cedo para confirmar que estava tudo pronto. Mãe, como estão os preparativos? Precisa que eu vá te ajudar com alguma coisa? Não, filho, tá tudo perfeito. Amanhã vai ser um dia maravilhoso. Respondi com completa calma. Mãe, você é a melhor. Tatiana e eu não sabemos como te agradecer por tudo que você fez pelo nosso casamento. Vocês não precisam me agradecer nada, Marcelo. Amanhã tudo vai sair exatamente como vocês planejaram. Naquela noite, mal dormi, mas não era de nervosismo. Era da empolgação de saber que finalmente ia recuperar minha dignidade. No sábado de manhã, o dia do casamento, acordei mais cedo que nunca. Eram 5 horas da manhã e meus olhos estavam bem abertos com uma energia que não sentia há anos. Tomei banho, arrumei o cabelo e vesti meu vestido favorito, o cor de coral, que eu adorava e que me fazia sentir elegante. Não era o vestido que havia planejado usar no casamento, mas um especial que guardava para ocasiões importantes. E este, definitivamente, era um dia importante. Lourdes chegou às 7 em ponto, exatamente como havíamos combinado. Ela tinha 2 malas e um sorriso conspirador que me encheu de coragem.
Pronta para o seu dia de liberdade, Carmen? Perguntou-me, abraçando forte. Mais que pronta, Lurdinha. Estou esperando por esse momento há 2 anos, sem nem saber. Havíamos reservado um spa de luxo a 2 horas da cidade. Um lugar lindo com vista para o lago onde poderíamos relaxar completamente. O plano incluía massagens, tratamentos faciais, comida gourmet e um quarto com jacuzzi. Tudo que havia economizado para o buffet do casamento, agora ia gastar comigo mesma pela primeira vez em décadas. Antes de sair, escrevi uma carta que deixei na mesa da cozinha, bem onde Marcelo sempre se sentava quando vinha me visitar. Querido Marcelo, quando você ler esta carta, estarei aproveitando um descanso bem merecido. Por meses, preparei tudo para tornar seu casamento perfeito. Mas ontem descobri que Tatiana e você tinham outros planos para mim. Aparentemente, meu papel no seu dia especial era ser a babá gratuita de 15 crianças durante toda a festa, sem ninguém se dar ao trabalho de me perguntar se eu queria esse emprego. Como o buffet que prometi também fazia parte das minhas obrigações não consultadas, decidi cancelar tudo. Espero que encontrem uma solução rápida. Volto domingo à noite, com amor, mas com dignidade, mãe. Enquanto Lourdes carregava as malas no carro, dei uma última olhada na minha casa. Olhei para a cozinha, onde havia planejado cozinhar a noite toda para o buffet. A sala de jantar, onde estava organizando os centros de mesa. A sala onde havia experimentado diferentes arranjos de flores. Tudo aquilo havia sido feito com amor, mas esse amor havia sido mal interpretado como obrigação. Carmen, você tem certeza disso? Me perguntou Lourdes quando entrei no carro. Porque uma vez que começarmos, não tem volta. Lurdinha, tenho 72 anos. Se não me defender agora, quando vou começar? Liga o carro. A viagem para o spa foi libertadora. Enquanto observávamos a paisagem passar pela janela, Lourdes e eu conversamos sobre tudo que havíamos vivido juntas ao longo dos anos. Lembra quando os nossos filhos eram pequenos e achávamos que os maiores problemas eram eles não quererem comer os legumes? Riu Lourdes. Sinto saudades desses problemas simples. Pelo menos naquela época, quando você fazia algo por amor, era recebido como amor, não como servidão. Chegamos ao spa às 10 da manhã. O lugar era ainda mais lindo do que havia visto nas fotos online. Jardins perfeitamente cuidados, uma vista espetacular do lago e uma atmosfera pacífica que imediatamente me acalmou. A recepcionista nos recebeu com mimosas. Bem-vindas, senhoras! Seus quartos estão prontos e os tratamentos começarão em 1 hora. É uma ocasião especial? Sim, respondi com um sorriso genuíno. Estou comemorando a minha independência. Às 11h30, justo quando estava entrando no meu primeiro tratamento de massagem, meu telefone começou a tocar. Era Marcelo. Deixei tocar. 5 minutos depois, tocou de novo. E de novo. Desliguei o telefone. Dona Carmen, está tudo bem? Perguntou a massoterapeuta, vendo meu sorriso. Perfeitamente bem, querida. Continue, por favor. Pelas próximas 3 horas, me dediquei completamente a me divertir. A massagem com pedras quentes relaxou músculos que eu nem sabia que estavam tensos. O tratamento facial deixou minha pele radiante. Lourdes e eu almoçamos no restaurante do spa. Comida deliciosa que eu não tive que cozinhar, servida por pessoas que me trataram com respeito e gentileza. Sabe o que eu mais gosto de tudo isso? Disse para Lourdes enquanto bebíamos vinho branco no terraço com vista para o lago. O que é? Que pela primeira vez em 2 anos estou fazendo exatamente o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, sem ter que perguntar para ninguém se está tudo bem ou se precisam que eu faça outra coisa primeiro. Lourdes ergueu a taça. Brindo a isso e a cara da Tatiana neste momento. Às 3 da tarde, decidi ligar meu telefone de volta. Tinha 17 chamadas perdidas de Marcelo, 8 mensagens de texto e, surpreendentemente,
3 ligações da Tatiana. Marcelo nunca me havia ligado tantas vezes seguidas em toda a sua vida, nem mesmo quando o pai dele estava no hospital. As mensagens de texto estavam ficando cada vez mais desesperadas. Mãe, onde você tá? Estamos te ligando a manhã toda. Mãe, encontrei sua carta. Por favor, me ligue urgente. Mãe, o casamento começa em 1 hora. Por favor, atenda. Mãe, onde está a comida? Os convidados já estão chegando. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso depois do casamento. Precisamos resolver a situação do buffet agora. Mãe, sei que você tá brava, mas tem 15 crianças aqui e não sabemos o que fazer com elas. Os pais estão perguntando quem vai cuidar delas. Respirei fundo e disquei o número do Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, onde você tá? Gritou com um desespero que eu nunca tinha ouvido dele antes. Oi, filho. Estou num spa lindo com a Lourdes aproveitando uma massagem de chocolate. Como tá indo o seu casamento? Mãe, isso não pode estar acontecendo. Os convidados já estão aqui e não tem comida. Os garçons estão perguntando onde está o buffet. A Tatiana não para de chorar. Ah, filho, você não leu minha carta. Expliquei tudo lá. Cancelei o buffet quando descobri que meu trabalho era ser babá, não convidada. Mas, mãe, o casamento já começou, não podemos cancelar agora. Marcelo, você é um homem de 45 anos, com um bom emprego e uma noiva que aparentemente é muito boa em organização. Tenho certeza que vocês vão encontrar uma solução. Tem algum fast food por perto? Mãe, você não pode estar falando sério. Filho, nunca estive mais séria na minha vida. Aproveitem seu casamento. Nós vamos aproveitar nosso spa. Ah, e não me esperem cedo amanhã. Vamos tomar café da manhã aqui também. Pera, mãe. A Tatiana quer falar com você. Houve barulhos, choro no fundo e vozes desesperadas. Então a voz da Tatiana apareceu, não mais com seu tom doce usual. Carmen, você não pode fazer isso conosco. Você prometeu o buffet. Tem 150 pessoas aqui. Tatiana, minha querida, respondi na voz mais calma que consegui. Prometi o buffet quando achei que era uma convidada especial no seu casamento. Mas, quando descobri que na verdade era empregada doméstica gratuita, mudei de ideia. Como diz o ditado, trabalho se paga, e eu nunca cobrei pelos meus serviços. Mas se as crianças... Tem 15 crianças aqui e os pais esperam que alguém cuide delas. Sim, imagino que deva ser muito difícil. Vocês não têm uma irmã que pode ajudar? Como era o nome mesmo? Andréia. Ouvi dizer que ela acha que eu sou muito boa com crianças. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Podia ouvir o caos no fundo, crianças chorando, adultos falando alto e o que parecia alguém desesperadamente movendo mesas e cadeiras. Como você sabe sobre Andréia? Gaguejou Tatiana, e pela primeira vez em 2 anos sua voz soava quebrada, sem aquela confiança falsa que sempre mostrava. Ah, querida, você aprende muitas coisas quando tem 72 anos. Uma dessas coisas é que as paredes têm ouvidos, especialmente quando as pessoas falam tão alto no meu pátio. Carmen, por favor, podemos conversar sobre isso depois? Agora preciso que você... Sabe, Tatiana, você não precisa de nada de mim. Baseado no que eu vi, o que vocês precisam é de uma babá profissional. Sugiro que procurem nas páginas amarelas. Acho que cobram uns R$ 20 por hora por criança. Vamos ver. 15 crianças por 6 horas são R$ 1.800. Barato comparado aos 15.000 que eu gastei no seu buffet. Ouvi Tatiana gritando com alguém no fundo. Marcelo, sua mãe enlouqueceu. Ela diz que sabe de tudo que conversamos. Então ouvi a voz do Marcelo de novo, mas agora soava diferente, mais grave como quando era menino e sabia que havia feito alguma coisa errada. Mãe, você nos ouviu quando estávamos conversando no pátio? Ouvi muitas coisas interessantes, filho. Por exemplo, que sou uma velhinha que é útil para manter ocupada para que não interrompa conversas importantes de adultos.
Também ouvi que aparentemente estou tão acostumada a cuidar de crianças que nem perceberia que vocês estão me usando. E minha favorita? Que sou como ter uma babá profissional gratuita a noite toda. O silêncio foi ainda mais longo dessa vez. Lourdes, que havia escutado toda a conversa da sua cadeira no terraço, me deu um joinha. Mãe, começou Marcelo com voz de criança repreendida. Marcelo, você tem 45 anos. É um homem bem-sucedido e inteligente. Sério que nunca passou pela sua cabeça me perguntar se eu queria passar todo o seu casamento correndo atrás de 15 crianças em vez de aproveitar a celebração do meu único filho? Nós pensamos que você gosta de cuidar de crianças. Gosto de cuidar dos meus netos de vez em quando, Marcelo. Não gosto de ser a babá oficial do casamento sem ninguém me consultar. E, definitivamente, não gosto de ouvir que minha nora acha que sou um estorvo que precisa ser mantido ocupada para não atrapalhar. Tatiana não disse isso. Marcelo, tenho 72 anos. Não tenho Alzheimer. Ouvi cada palavra. Ouvi quando sua esposa disse para a irmã dela que foi esperta em conseguir uma babá grátis. Ouvi quando riram sobre como eu não conseguiria comer muito do buffet porque estaria ocupada. Ouvi quando Andréia disse que pelo menos a minha sogra seria útil pela primeira vez. Dessa vez, o silêncio foi interrompido pelos gritos de uma criança no fundo e a voz de uma mulher dizendo: "Onde está a mulher que deveria cuidar das crianças? Meu filho fugiu e está correndo por todo o jardim." Aí está a sua resposta, filho. O show começou. Mãe, por favor, venha. Vamos te pagar. Te damos R$ 1.000 para cuidar das crianças. Ri tanto que Lourdes se assustou. R$ 1.000, Marcelo? 5 minutos atrás era um favor familiar que eu deveria fazer por amor. E agora, que perceberam que não sou tão burra quanto pensavam, querem me pagar R$ 1.000 para estragar meu vestido coral correndo atrás de crianças que eu nem conheço? Tatiana, gritou Tatiana no fundo. Carmen, não tem dinheiro no mundo suficiente para eu ir nesse casamento agora, mas vou dar um conselho gratuito. Da próxima vez que planejarem usar alguém como empregada, perguntem primeiro. É educado. R$ 4.000? Gritou Marcelo, e agora ele soava completamente desesperado. Marcelo, meu filho, me escuta com atenção. Se você tinha R$ 4.000 para me pagar para ser babá, também tinha dinheiro para contratar um buffet, em vez de fazer a mãe pagar por tudo e ainda trabalhar de graça, não era? Lourdes me serviu mais vinho e sussurrou. Você é brilhante, minha amiga. Mãe, a voz do Marcelo estava se quebrando. Por favor, não faça isso comigo, é meu casamento. Marcelo, não estou fazendo nada com você. Você fez algo comigo. Você e a sua noiva decidiram que eu era sua empregada pessoal, sem me consultar. Eu estou decidindo que não aceito esse emprego. Mas não conseguimos um buffet a essa hora. Os convidados vão ficar com fome. Sabe o que é isso, filho? Chama-se planejamento. Quando você organiza um casamento, deveria ter certeza que tem comida e babá. Vocês assumiram que tinham os dois de graça, mas estavam errados. Carmen, você volta para o salão agora mesmo ou não vamos te perdoar! Gritou Tatiana, e agora sua verdadeira personalidade estava totalmente à mostra. Aí está, disse para Lourdes cobrindo o telefone. Aí está a verdadeira Tatiana. Descobri o telefone e respondi na voz mais calma do mundo. Tatiana, minha querida, não há nada para perdoar. Vocês planejaram me usar. Eu decidi não me deixar ser usada. É simples assim. E, francamente, depois de ouvir seu tom de voz verdadeiro, estou muito feliz de não estar aí. Você é uma velha egoísta. Arruinou meu casamento. Não, querida. Você arruinou seu casamento quando decidiu que economizar dinheiro era mais importante que tratar a sua sogra com respeito. Eu já decidi não ser cúmplice da minha própria humilhação. Marcelo pegou o telefone de novo. Mãe, as crianças estão correndo por todo lugar. Uma entrou na cozinha e derrubou o bolo inteiro. Outra se escondeu debaixo da mesa principal. Os pais estão furiosos. Marcelo? E onde está aquela Andréia esperta? Não pode ajudar a irmã com as crianças? Andréia diz que não sabia que tinha que cuidar de crianças, que era seu trabalho.
Que conveniente! A mesma Andréia que estava rindo que a velhinha ia cuidar de todos os pivetes gritando, agora diz que não pode ajudar. Marcelo, por favor. Marcelo, vou desligar agora porque minha massagem de chocolate está esperando. Mas antes de fazer isso, deixe-me te dizer uma coisa. Espero que essa experiência te ensine que sua mãe não é sua funcionária pessoal. Sou uma mulher de 72 anos que merece respeito, não uma empregada que vocês podem usar quando for conveniente. Pera, mãe, o quê? Você realmente não vai vir? Realmente não vou. Aproveitem seu casamento. Nós vamos aproveitar nosso spa. E amanhã? Amanhã veremos. Primeiro, quero que você reflita sobre o que aconteceu aqui. E quero que sua esposa reflita sobre o que significa ter uma família. Mas, mãe... Marcelo, tenho que ir. Minha massoterapeuta está me esperando. E, ao contrário de vocês, ela está me tratando com respeito, porque eu estou pagando pelos serviços dela. Desliguei o telefone e coloquei no silencioso. Lourdes estava batendo palmas. Carmen, isso foi magistral! Como você se sente? Me sinto livre, Lourdinha. Pela primeira vez em 2 anos, me sinto completamente livre. Depois de desligar o telefone, sentei no terraço do spa, olhando para o lago e sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Lourdes me observava com uma mistura de admiração e preocupação. Carmen, você tem certeza de que fez a coisa certa? Perguntou, tomando um gole do seu vinho. Quer dizer, eu sei que você estava certa, mas Marcelo é seu único filho. Lourdinha, justamente porque ele é meu único filho, preciso ensinar essa lição para ele. Se não fizer isso agora, Tatiana vai transformá-lo em alguém que trata a própria mãe como empregada doméstica, e não vou permitir isso. Pelas próximas 2 horas, meu telefone vibrou constantemente, mas mantive no silencioso. Lourdes e eu aproveitamos nossos tratamentos no spa como se nada tivesse acontecendo. O tratamento facial com colágeno deixou minha pele macia como a de um bebê e a massagem com óleos aromáticos relaxou músculos que estavam tensos há anos pelo estresse de tentar ser a avó perfeita. Sabe qual é a coisa mais engraçada de tudo isso? Disse para Lourdes enquanto estávamos na jacuzzi vendo o pôr do sol. O que é? Que por 2 anos tentei tanto ser a sogra ideal que perdi minha própria identidade. Cozinhava o que ela gostava, decorava como ela achava bonito, até mudei a forma como me vestia para me encaixar na imagem dela, da avó perfeita. Sempre achei isso estranho, admitiu Lourdes. Você, que sempre foi tão independente, de repente parecia estar pedindo permissão para tudo. Você estava certa. E o pior é que quanto mais eu tentava agradá-la, menos ela me respeitava. Para ela, minha disposição em ajudar era fraqueza, não amor. Às 8 da noite, decidi verificar o meu telefone. Tinha 43 chamadas perdidas, 26 mensagens de texto e, para minha surpresa, várias mensagens de números desconhecidos. Aparentemente, alguns parentes haviam conseguido o meu número para tentar me convencer a voltar. As mensagens estavam ficando cada vez mais desesperadas e reveladoras. Marcelo. Mãe, tivemos que pedir pizza para todos os convidados. Gastamos R$ 2.400 em pizza. Marcelo. Os pais de 3 crianças já foram embora bravos porque ninguém conseguia cuidar delas. Marcelo. Tatiana está no banheiro chorando. Diz que você arruinou o dia mais importante da vida dela. Marcelo. Mãe. O fotógrafo está perguntando se pode tirar fotos da família. Disse que a vovó não pôde vir. Número desconhecido. Dona Carmen, sou o Miguel, pai da Tatiana. Por favor, Dona Carmen, venha nos ajudar. Minha filha está arrasada. Outro número desconhecido. Carmen, sou a Andréia. Eu sei que você ouviu a nossa conversa. Por favor, nos perdoe. Foi só uma brincadeira. Lourdinha, planejar usar alguém como empregada gratuita é uma brincadeira muito cara.
Mas a mensagem que mais me chamou a atenção foi de um número que eu não reconheci. Dona Carmen, sou a Carol, mãe de uma das crianças do casamento do seu filho. Queria te dizer que vários pais e eu estamos muito chateadas porque nos disseram que alguém ia cuidar das crianças e não tem ninguém. Alguns de nós já fomos embora. O que fizeram com a senhora não está certo. Olha isso, Lurdinha! Mostrei a mensagem para Lourdes. Aparentemente, não sou eu a única que acha que o que fizeram foi errado. Claro que não. Qualquer pessoa decente perceberia que tratar a mãe do novelo assim é inaceitável. Às 9 da noite, enquanto eu estava jantando no elegante restaurante do spa, meu telefone tocou de novo. Dessa vez era um número que eu reconhecia. Minha cunhada Helena, irmã do meu falecido marido. Carmen, o que está acontecendo? Marcelo me ligou chorando dizendo que você não foi ao casamento dele. Helena sempre foi direta e honesta comigo. Contei toda a história do início, incluindo a conversa que eu tinha ouvido e como me senti. Carmen, você fez a coisa certa, disse sem um momento de hesitação. Se meu irmão tivesse vivo, teria ido procurar Marcelo pessoalmente para dar uma lição nele. Ninguém trata a mãe assim, especialmente depois de tudo que você fez por essa família. Você realmente acha que eu fiz a coisa certa, Helena? Carmen, eu conheço Marcelo desde que nasceu. É um bom menino, mas essa mulher o tem completamente manipulado. Era hora de alguém abrir os olhos dele, e se essa alguém tinha que ser você, a própria mãe, então que seja. Helena me contou que outros parentes já haviam ficado sabendo do que aconteceu, porque Marcelo estava ligando para todo mundo pedindo ajuda. A maioria das pessoas está do seu lado, Carmen. Sua prima Rosa diz que Tatiana sempre pareceu falsa para ela, e o seu nobrinho Carlos está furioso com Marcelo por tratar assim. Depois de conversar com Helena, me senti mais confiante na minha decisão. Não estava sendo uma mãe cruel, estava sendo uma mãe que se respeita e ensina o filho a fazer o mesmo. Às 10 da noite, Lourdes e eu nos recolhemos aos nossos quartos. Eu tinha uma suíte linda com terraço privativo com vista para o lago. Vesti minha camisola mais confortável, me servi uma taça de vinho da garrafa do frigobar e sentei no terraço para olhar as estrelas. Meu telefone continuava vibrando constantemente, mas não me incomodava mais. Cada vibração era uma confirmação de que havia tomado a decisão certa. Se Marcelo e Tatiana estivessem verdadeiramente arrependidos do que fizeram, teriam enviado uma mensagem se desculpando sinceramente, em vez de continuar tentando me manipular para resolver o problema deles. Finalmente, às 11 da noite, decidi ler todas as mensagens que haviam chegado nas últimas 3 horas. Marcelo. Mãe, o casamento acabou. Foi um desastre total. Marcelo. As crianças quebraram 2 centros de mesa e mancharam o vestido de uma convidada. Marcelo. A irmã da Tatiana teve que cuidar de algumas crianças e está furiosa conosco. Marcelo. Tatiana diz que não vai me perdoar por minha mãe ter arruinado o casamento dela. Marcelo. Mãe, por que está fazendo isso comigo? Pensei que me amava. Essa última mensagem doeu meu coração, mas também confirmou que Marcelo ainda não havia entendido nada. Não se tratava de amor, se tratava de respeito. Eu podia amar meu filho de todo o coração e, ao mesmo tempo, me recusar a permitir que ele me tratasse como empregada. Um filho que ama a mãe não planeja usá-la sem consultá-la. Um filho que ama a mãe não permite que a esposa zombe dela. Te amo, mas também me amo. E era a hora de você saber disso. A resposta veio imediatamente. Mãe, Tatiana está dizendo que talvez seja melhor nos mudarmos para outra cidade. Diz que não consegue viver no mesmo lugar que alguém que arruinou o casamento dela. Li essa mensagem 3 vezes antes de responder. Tatiana estava jogando sua carta final, chantageando emocionalmente Marcelo, ameaçando levá-lo para longe de mim. Marcelo, se Tatiana quer se mudar porque não consegue enfrentar as consequências dos atos dela, essa é uma decisão que vocês dois devem tomar como adultos. Mas saiba que uma mulher que realmente te ama nunca te afastaria da sua família como castigo por algo que você não fez.
Não houve resposta depois disso. Fiquei no terraço até muito tarde, ouvindo o som da água no lago e sentindo uma tranquilidade profunda. Pela primeira vez em 2 anos, não estava preocupada se havia agradado alguém. Não estava pensando no que poderia cozinhar para Marcelo amanhã, que favor poderia fazer para Tatiana ou como poderia ser uma sogra melhor. Estava pensando em mim, em Carmen, na mulher de 72 anos que havia criado um filho maravilhoso, que manteve um casamento feliz por 30 anos, que sobreviveu à viuvez com dignidade e que merecia ser tratada com respeito pela própria família. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. No domingo de manhã, acordei com uma sensação estranha. Me sentia descansada e em paz. Fazia tempo que não acordava com aquela ansiedade constante de pensar no que precisaria fazer para manter todo mundo feliz. Lourdes e eu havíamos combinado de nos encontrar para o café da manhã às 9, mas eu já estava acordada às 7, aproveitando o silêncio e a vista do lago da minha varanda. Meu telefone permaneceu silencioso a noite toda, o que me pareceu mais significativo que todas as mensagens desesperadas do dia anterior. Ou Marcelo finalmente havia entendido o recado, ou estava tão bravo que havia decidido não falar mais comigo. Ambas as opções me pareciam melhores que continuar recebendo mensagens tentando me manipular. Quando Lourdes e eu nos encontramos no restaurante do spa para o café da manhã, ela me olhou com curiosidade. Você parece diferente, Carmen, mais leve. Me sinto diferente, Lourdinha. É como se estivesse carregando um peso enorme nos ombros por 2 anos e o tivesse tirado finalmente. Pedimos um café da manhã completo, com frutas frescas, iogurte, panquecas e café. Enquanto comíamos, conversamos sobre tudo, menos o casamento. Falamos sobre os nossos planos para os próximos meses, sobre os livros que queríamos ler, sobre viagens que sempre sonhamos em fazer, mas sempre adiamos para estar disponível para as necessidades da família. Sabe o que, Lourdinha? Acho que vamos fazer aquela viagem para a Europa que sempre planejamos. Sério? Você não vai esperar para ver se Marcelo e Tatiana precisam de você para cuidar dos futuros filhos? Marcelo tem 45 anos. Se decidir ter filhos, pode contratar uma babá como todas as pessoas normais fazem. Eu estarei disponível como avó, mas não como empregada doméstica. Chegamos em casa às 5 da tarde. A casa parecia diferente, como se estivesse vazia por mais que 2 dias. Fiz um chá, vesti minhas roupas mais confortáveis e sentei na minha poltrona favorita da sala. Era hora de decidir o que fazer a seguir. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi o carro do Marcelo estacionado lá fora. Ele estava parado na minha porta, sozinho, com a cabeça baixa. Respirei fundo e fui abrir. Oi, mãe, disse com voz suave. Parecia cansado, como se não tivesse dormido em dias. Oi, Marcelo, entre. Sentamos na sala, ele no sofá e eu na minha poltrona. O silêncio se estendeu por alguns minutos até que Marcelo finalmente falou. Mãe, tenho que me desculpar. Estou ouvindo. Tatiana e eu conversamos a noite toda depois do casamento. No início, ela estava furiosa com você, mas quando contei exatamente o que você havia escutado, ela percebeu como tudo que disse soou mal. E você percebeu também? Marcelo baixou a cabeça ainda mais. Sim, mãe. Percebo que por 2 anos estive te tratando como se você fosse minha funcionária, em vez de minha mãe. E como você se sente sobre isso? Me sinto horrível, me sinto envergonhado. Papai deve estar se revirando no túmulo por causa de como tratei a mulher que ele amou por 30 anos. Essa menção do pai tocou meu coração, mas mantive a compostura. Marcelo, preciso que você entenda uma coisa. Não se trata apenas do que aconteceu com o casamento. Se trata de 2 anos presumindo que eu estava disponível para tudo, sem nunca me perguntar se eu queria fazer. Eu sei, mãe,
E você tá certa. Quando Tatiana sugeria pedirmos sua ajuda com alguma coisa, nunca parei para pensar se era justo com você. Só pensava, mãe sempre diz sim, então não é problema. E Tatiana, como ela realmente se sente? Marcelo suspirou profundamente. Ela tá envergonhada. Diz que nunca teve sogra antes e não sabia como te tratar, mas reconhece que o que disse sobre você para Andréia foi muito errado. Marcelo, ela reconhece isso ou você tá tentando suavizar o que ela realmente pensa? Não, mãe. Ela reconhece. Na verdade, quer vir se desculpar pessoalmente com você. Mas disse que tinha que conversar com você primeiro. Me levantei e caminhei até a janela. O jardim parecia abandonado. Estava tão ocupada com os preparativos do casamento que não tive tempo de cuidar das minhas flores. Marcelo, preciso te fazer uma pergunta muito direta e quero que me responda honestamente. Fale, mãe. Tatiana me respeita como pessoa ou me vê como um recurso útil que está disponível quando ela precisa? Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, acho que até ontem as duas coisas haviam se misturado, mas depois de ver as consequências de te tratar como recurso, ela percebeu que havia perdido de vista a pessoa. E você? Me vê como sua mãe ou como sua funcionária pessoal? Mãe, essa pergunta dói, mas entendo por que está fazendo. E a resposta honesta é que por esses 2 anos, sem perceber, comecei a te ver mais como alguém que resolvia meus problemas do que como minha mãe, que merecia ser consultada e respeitada. Sentei novamente e o olhei diretamente nos olhos. Marcelo, aprecio sua honestidade, mas preciso que entenda que as coisas vão mudar daqui para frente. Entendo, mãe. O que você precisa de nós? Preciso que, da próxima vez que quiserem me pedir um favor, me perguntem se posso e se quero fazer. Não presumam que vou dizer sim. Preciso que me tratem como convidada nos eventos da família, não como parte da equipe de serviço. E preciso que Tatiana entenda que eu sou a mãe do marido dela, não a funcionária dela. Tudo isso é justo, mãe. Mais alguma coisa? Sim. Preciso que entenda que eu tenho o direito de dizer não sem dar explicações. E que quando disser não, vocês não vão tentar me manipular ou me fazer sentir culpada para mudar de ideia. Entendido? Sim, mãe. E, Marcelo, mais uma coisa. Da próxima vez que Tatiana falar mal de mim para alguém, você vai me defender. Não vai ficar calado enquanto sua esposa me desrespeita. Marcelo assentiu vigorosamente. Tua tá certa, mãe. Deveria ter me defendido desde o início. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Podia ver que Marcelo estava processando tudo o que havíamos conversado. Mãe, você me perdoa? Marcelo, você é meu filho e sempre vou te amar. Mas perdão é algo que se constrói com ações, não apenas com palavras. Preciso ver mudanças reais na forma como me tratam antes de poder dizer que está tudo perdoado. Isso é justo. E, Tatiana, você vai dar uma chance para ela se desculpar? Se ela quiser se desculpar de verdade, não porque você pediu, mas porque está realmente arrependida de como me tratou, então sim, vou escutá-la. Ela quer, mãe, mas está com medo de você rejeitá-la. Marcelo, não rejeito pessoas que se desculpam sinceramente, mas também não aceito desculpas falsas só para manter a paz. Entendo. Quando seria um bom momento para ela vir? Dê alguns dias para ela pensar bem no que quer dizer. E, Marcelo, certifique-se de que ela entenda que não espero que ela finja que somos melhores amigas da noite pro dia. Só espero o respeito básico.
Marcelo ficou um pouco mais na minha casa e, pela primeira vez em muito tempo, tivemos uma conversa real entre mãe e filho, não chefe e funcionário. Ele me contou como se sentiu durante o casamento, vendo os convidados se perguntarem por que não tinha comida preparada e por que as crianças estavam correndo sem supervisão por toda parte. Mãe, quando os pais começaram a me perguntar onde estava a pessoa que ia cuidar das crianças, percebi que nunca tínhamos te perguntado se você queria fazer esse trabalho, só presumimos. E como você se sentiu quando percebeu isso? Me senti um idiota, mãe, e fiquei com vergonha de que minha própria mãe tivesse que me ensinar uma lição tão básica sobre respeito. Quando Marcelo saiu naquela noite, pensei em nossa conversa. Ele parecia genuinamente arrependido, mas também sabia que desculpas são fáceis quando você está enfrentando as consequências dos seus atos. O verdadeiro teste seria ver se as mudanças durariam além dessa crise. Os próximos 3 dias foram tranquilos. Não recebi ligações pedindo favores, nenhuma mensagem presumindo que estaria disponível para algo. Era uma sensação estranha, mas libertadora. Pela primeira vez em 2 anos, meus dias eram completamente meus. Na quarta-feira à tarde, Marcelo me ligou. Mãe, Tatiana quer vir conversar com você amanhã à tarde, se concordar? Ela tem certeza de que quer fazer isso ou se sente obrigada? Ela tem certeza, mãe. Está bem quieta esses últimos dias, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Tudo bem. Diga para ela vir amanhã às 4. Obrigado, mãe. Significa muito para os dois que esteja dando essa oportunidade para ela. Marcelo, não estou fazendo isso por vocês. Estou fazendo por mim, porque quero saber se a situação tem solução ou se preciso aceitar que minha nora e eu nunca vamos nos dar bem. Na quinta-feira, às 4 em ponto, a campainha tocou. Quando abri a porta, me surpreendi ao ver Tatiana. Ela parecia completamente diferente de como sempre a havia visto. Não estava usando maquiagem, o cabelo estava preso num rabo de cavalo simples e vestia jeans e uma blusa simples. Mas o mais notável era sua expressão. Não tinha mais aquele sorriso perfeito que sempre mostrava. Parecia vulnerável, quase frágil. Oi, Dona Carmen, disse com voz suave. Obrigada por me receber. Entre, Tatiana. Sente onde quiser. Ela sentou na beira do sofá como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Sentei na minha poltrona e esperei que ela falasse. Não sei por onde começar, admitiu depois de alguns minutos de silêncio. Comece onde se sentir confortável. Dona Carmen, quero me desculpar por tudo que disse sobre a senhora. Foi cruel, desrespeitoso e completamente injusto. E por que disse? Tatiana baixou a cabeça. Por quê? Porque tenho 26 anos e nunca tive sogra antes. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos e meu pai se casou com uma mulher que nunca me amou. Quando conheci Marcelo e conheci a senhora, não sabia como lidar com ter uma figura materna novamente. E a sua solução foi me tratar como funcionária? Não foi consciente, Dona Carmen. No início, a senhora me intimidava muito. É tão segura de si mesma, tão boa em tudo que faz, tão amada por toda a família. Senti que nunca estaria à altura. Tatiana, isso não explica por que falou de mim daquele jeito com sua irmã. Tatiana ficou em silêncio por um longo momento e, quando falou novamente, sua voz era apenas um sussurro. Porque, quando você se sente insegura, às vezes tenta se sentir melhor fazendo outras pessoas parecerem menos importantes. Sei que parece horrível, mas é a verdade. Pelo menos está sendo honesta. Dona Carmen, quando a senhora não apareceu no casamento e li sua carta, percebi uma coisa terrível. Percebi que estava tentando transformar Marcelo em alguém que colocasse o meu conforto antes da própria mãe. E isso é muito errado. E como se sente sobre isso? Agora me sinto envergonhada, me sinto culpada e me sinto triste porque perdi a oportunidade de ter um relacionamento real com a mulher que criou o homem que eu amo. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto e, pela primeira vez desde que a conhecia, pareciam genuínas, não calculadas. Tatiana, aprecio sua honestidade, mas preciso te perguntar algo diretamente. Você realmente quer um relacionamento comigo ou só quer consertar isso para Marcelo ficar feliz? No início, admito que só queria consertar as coisas para Marcelo não ficar triste,
Mas nesses últimos dias estive pensando muito e percebi que também perdi algo importante. Perdi a oportunidade de ter uma mãe de novo. Tatiana, eu não posso ser sua mãe. Sua mãe morreu e ninguém pode substituí-la. Mas posso ser sua sogra que respeita e espera respeito em troca. É tudo o que quero, Dona Carmen. Respeito mútuo e uma chance de recomeçar. E você está realmente disposta a mudar a forma como me trata? Sim, não vou mais presumir que a senhora está disponível para nos ajudar. Vou perguntar antes de planejar qualquer coisa que envolva a senhora. E vou tentar incluí-la como família, não como equipe de serviço. E o que acontece se eu disser não para algo que me pedirem? Então vou respeitar sua decisão sem tentar fazer a senhora se sentir culpada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Podia ver que Tatiana estava esperando minha resposta, mas precisava de tempo para processar tudo o que ela havia dito. Tatiana, vou ser honesta com você. Ainda não confio em você. Vai ter que me mostrar com ações que essas mudanças são reais, não apenas palavras para sair de problemas. Eu entendo completamente. O que precisa que eu faça? Preciso de tempo. Preciso ver como me trata nos próximos meses quando não estiver em crise. Vai me dar essa chance? Sim, Tatiana, vou te dar uma chance, mas vai ser a única. Se me desrespeitar ou me tratar como funcionária novamente, não haverá segunda chance. Entendo. E, Dona Carmen, tem alguma coisa específica que eu posso fazer para começar a reconstruir sua confiança? Pensei na sua pergunta por alguns momentos. Sim, tem. Quero que conte para sua irmã Andréia o que realmente aconteceu. Não uma versão suavizada, mas a verdade completa. Quero que ela entenda que o que vocês disseram sobre mim estava errado. Tatiana assentiu imediatamente. Já fiz isso, Dona Carmen. Liguei para ela na segunda-feira e contei tudo. Ela também quer se desculpar com a senhora. Não preciso que a Andréia se desculpe comigo. Não a conheço bem o suficiente para que as opiniões dela me importem. Mas preciso que ela entenda que não pode falar de mim assim quando vier à minha casa. Ela entende. Na verdade, está muito envergonhada do que disse. Tudo bem. Mais alguma coisa que quer me dizer? Sim. Quero agradecer por nos ensinar essa lição. Sei que não era sua responsabilidade nos educar sobre respeito, mas fez isso de uma forma que nunca vamos esquecer. Tatiana não quis ensinar lição nenhuma, só queria ser tratada com dignidade e tinha todo o direito de exigir isso. Dona Carmen, acha que um dia podemos ter um relacionamento normal de sogra e nora? Isso vai depender de você, Tatiana. Estou disposta a tentar se você realmente mudar. Vou mudar, prometo. Não me prometa nada, apenas me mostre. Tatiana se levantou para sair, mas antes de chegar à porta, se virou para mim. Dona Carmen, posso te perguntar uma coisa? Fale. Como posso ser uma boa nora? Honestamente, não sei como. Sua pergunta me surpreendeu pela simplicidade e honestidade. Tatiana, ser uma boa nora é igual a ser uma boa pessoa. Trate os outros como quer ser tratada. Pergunte antes de presumir. Respeite limites e lembre-se de que, por trás de cada favor que alguém faz por você, há uma pessoa que escolheu te ajudar. Posso te perguntar quando tiver dúvidas sobre alguma coisa? Se forem perguntas genuínas e não manipulação disfarçada, sim. Obrigada, Dona Carmen. Obrigada por tudo. Quando Tatiana saiu, sentei na minha sala sentindo uma mistura de esperança cautelosa e exaustão emocional. A conversa havia parecido sincera, mas só o tempo diria se as mudanças seriam duradouras. As próximas 2 semanas foram reveladoras. Pela primeira vez em 2 anos, Marcelo e Tatiana não me ligavam pedindo favores. Não havia mensagens presumindo que estaria disponível para cozinhar, limpar ou cuidar de algo. No início pensei que estavam bravos e me punindo com silêncio. Mas depois percebi que estavam simplesmente respeitando o meu espaço como nunca tinham feito antes. O primeiro teste real foi na sexta-feira da 2ª semana. Marcelo me ligou por volta das 7 da noite e pelo tom da voz podia dizer que estava nervoso. Mãe, preciso te pedir um favor. Meu coração afundou um pouco. Eles estavam voltando aos velhos padrões. Fale, Marcelo.
Eu queria fazer uma festa surpresa para Tatiana no sábado. Poderia me ajudar a organizar? Marcelo, está me pedindo para organizar a festa inteira para você? Não, mãe, de forma alguma. Já contratei o buffet, reservei o local e mandei os convites. Só preciso de ajuda com a decoração porque você tem um ótimo olho para essas coisas. Mas obviamente vou te pagar pelo seu tempo e suas ideias. Fiquei surpresa. Marcelo havia feito a maior parte do trabalho sozinho. Estava me pedindo apenas ajuda específica com algo que sabia que eu era boa e estava oferecendo me pagar. Marcelo, não precisa me pagar por ajudar com a decoração. É algo que posso fazer como presente para Tatiana. Mas aprecio que tenha perguntado antes de presumir. Você realmente me ajudaria? Claro! Parece um gesto muito carinhoso da sua parte. Obrigado, mãe. E se a qualquer momento sentir que é muito trabalho, só me diga e contrato outra pessoa. Tudo bem, filho. Essa conversa confirmou que as mudanças eram reais. Marcelo havia aprendido a planejar seus próprios eventos, a não presumir minha disponibilidade e a oferecer compensação pelo meu tempo. Mas mais importante, havia aprendido a me dar uma saída sem me fazer sentir culpada. O sábado da festa de aniversário da Tatiana foi uma revelação completa. Marcelo e eu passamos a manhã decorando o quintal dele com balões dourados e flores frescas. Ele havia comprado todos os materiais e só precisava das minhas ideias sobre como combinar as cores e onde colocar tudo. Trabalhamos juntos como uma equipe, conversando e rindo enquanto transformávamos o espaço. Mãe, ficou lindo, disse Marcelo enquanto pendurávamos as últimas luzes. Tatiana vai ficar tão animada. Espero que sim. Dá para ver que você a ama muito. Amo, mas também aprendi que amar minha esposa não significa que eu tenha que parar de respeitar a minha mãe. Fico feliz que tenha aprendido isso, filho. Quando Tatiana chegou naquela noite, fingindo que estava vindo só para um jantar íntimo, sua surpresa foi genuína e emocionante. Vendo o quintal decorado e todos os amigos esperando por ela, começou a chorar de alegria. Não acredito que você fez tudo isso, exclamou, abraçando Marcelo. Dona Carmen me ajudou com a decoração. Ela tem um talento incrível para essas coisas. Só tive sorte de que ela tenha me ajudado. Tatiana veio até mim e me deu um abraço sincero. Obrigada, Dona Carmen. Está tudo lindo. Foi um prazer ajudar, Tatiana. Feliz aniversário. Durante a festa, observei como Marcelo e Tatiana interagiam comigo. Me incluíam nas conversas, me apresentaram aos amigos como a mãe do Marcelo com orgulho, e não como a mulher que havia ajudado com a decoração. Me sentaram na mesa principal como família, e não numa mesa separada como equipe de serviço. A coisa mais significativa de todas foi quando uma das amigas da Tatiana comentou sobre como a decoração estava linda. Tatiana, você tem um gosto requintado. Onde aprendeu a decorar assim? Na verdade, foi a Dona Carmen que planejou tudo. Ela tem um talento natural para essas coisas. Só tive sorte de que ela tenha me ajudado. Em vez de levar o crédito pelo meu trabalho, Tatiana me deu completamente. Era uma pequena mudança, mas significativa, que me mostrou que havia trulhamente entendido a lição. 2 meses após o casamento desastroso, recebi uma ligação que não estava esperando. Era Carol, a mãe que havia me mandado aquela mensagem durante o casamento. Dona Carmen, espero que se lembre de mim. Sou Carol, mãe de uma das crianças do casamento do seu filho. Claro, me lembro de você, Carol. Como está? Estou bem, obrigada. Estou ligando porque queria te contar uma coisa. Lembra do Miguel, pai da Tatiana? Fim, o que tem ele? Acontece que ele e eu nos conhecemos no casamento quando estávamos tentando controlar nossas crianças sem supervisão. Começamos a conversar sobre o que havia acontecido com você e os dois concordaram que o que fizeram com você foi muito errado. E bem, estamos namorando desde então e ele me contou mais detalhes sobre a situação. Queria que soubesse que ele também deu uma bronca na Tatiana sobre como vocês te trataram. E baixinho. Sério? O pai da Tatiana me defendeu? Sim, e bem firmemente. Disse para Tatiana que você havia sido incrivelmente generosa preparando o buffet e que usar você como babá sem consultar era inaceitável. Diz que se sentiu muito envergonhado quando soube da história toda.
Fico feliz em saber disso, Carol. Dona Carmen, todos nós, pais que estávamos naquele casamento, ficamos muito impressionados com o que você fez. Não são muitas pessoas da sua idade que teriam coragem de se defender assim. Às vezes você tem que se defender independente da idade. Exatamente. E queríamos que soubesse que a respeitamos muito por isso. Essa ligação me encheu de satisfação inesperada. Não apenas havia defendido minha dignidade com minha própria família, mas meu exemplo havia ressoado com outras pessoas que presenciaram a situação. 3 meses após o casamento, Tatiana me convidou para almoçar, só nós duas. Nos encontramos num café tranquilo perto da minha casa e durante a refeição tivemos a conversa mais honesta que já havíamos tido. Dona Carmen, posso te contar uma coisa pessoal? Claro, Tatiana. Desde o casamento, eu estou fazendo terapia. Mesmo? Por quê? Porque percebi que tenho problemas para me relacionar com figuras maternas. Depois que a minha mãe morreu, desenvolvi mecanismos de defesa que incluíam desvalorizar outras mulheres mais velhas para me proteger emocionalmente. Isso explica muitas coisas. Sim, minha terapeuta me ajudou a entender por que me senti tão ameaçada por você no início. Você representava tudo o que eu havia perdido quando a minha mãe morreu. E, em vez de me permitir sentir saudade da minha mãe, decidi agir como se mães não fossem importantes. Tatiana, isso deve ter sido muito doloroso para você. Foi, mas eu não percebia. Achava que havia superado a morte da minha mãe, mas na verdade só havia enterrado a dor. E como se sente agora? Me sinto mais livre e me sinto grata por ter uma segunda chance com você. Tatiana, realmente aprecio você me contar isso e fico feliz em saber que está trabalhando em si mesma. Dona Carmen, me permitiria começar de novo, como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez? O que quer dizer? Quero realmente te conhecer, suas histórias, seus sonhos, suas opiniões, não como a sogra que pode ser útil, mas como Carmen, a pessoa. Gostaria muito disso. Posso te fazer uma pergunta? Faça quantas quiser. Que sonho seu você deixou de lado quando se casou e teve Marcelo? A pergunta me surpreendeu pela profundidade e honestidade. Sempre quis escrever um livro sobre as receitas da minha avó e nossas histórias de família, mas sempre arrumava desculpas para não começar. E por que não começa agora? Dona Carmen, você me ensinou que nunca é tarde para se defender e mudar uma situação. Talvez não seja tarde também para realizar um sonho? Essa conversa plantou uma semente na minha cabeça. Nas semanas seguintes, comecei a pensar seriamente em escrever aquele livro que sempre quis escrever. 6 meses após o casamento desastroso, Marcelo e Tatiana me convidaram para jantar para me dar uma notícia especial. Mãe, estamos grávidos, anunciou Marcelo com um sorriso enorme. Que maravilha! Exclamei, abraçando os dois. Você é a avó. Dona Carmen, disse Tatiana, pegando minhas mãos, queremos te perguntar uma coisa importante. Falem. Queremos que você seja a avó que escolhe o quanto quer se envolver. Não vamos presumir nada. Não vamos esperar que cuide do bebê quando quisermos sair. Queremos que você decida que tipo de avó quer ser. E se você quiser ser a avó que vem tomar chá e ler histórias uma vez por semana, tá perfeitamente bem, acrescentou Marcelo. Se quiser ser a avó que cuida do bebê ocasionalmente, também tá perfeitamente bem. Você decide. Eu fiquei emocionada às lágrimas. Crianças, é tudo o que eu sempre quis, a liberdade de escolher como amar minha família. E o que você escolhe, Dona Carmen? Perguntou Tatiana. Escolho ser uma avó que está disponível quando vocês realmente precisarem de mim, mas que também tem sua própria vida, seus próprios planos e seus próprios sonhos. Perfeito, disse Marcelo. É exatamente isso que queremos. 1 ano após o casamento desastroso, publiquei meu livro de receitas de família. Se chamava Cozinhando com Amor, Servindo com Dignidade, Receitas e Reflexões de uma Avó Moderna. Tatiana me ajudou a promovê-lo nas redes sociais e Marcelo organizou um lançamento na casa dele.
Durante a apresentação do livro, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquela tarde quando ouvi aquela conversa no meu pátio. Este livro, disse aos convidados, não é apenas sobre receitas, é sobre a importância de manter nossa dignidade enquanto servimos as pessoas que amamos. É sobre a diferença entre dar por amor e ser usado por conveniência. Após a apresentação, Tatiana veio até mim. Dona Carmen, tenho uma coisa para confessar. O quê? A pessoa que mais inspirou este livro foi você. Sua coragem de se defender me ensinou que você pode amar profundamente e, ao mesmo tempo, se respeitar. Tatiana, isso significa muito para mim. Dona Carmen, posso chamar você de Mãe Carmen daqui para frente? Adoraria isso, querida. Naquela noite, enquanto assinava exemplares do meu livro, percebi que a decisão de não ir àquele casamento havia sido a melhor decisão que tomei em anos. Não só havia recuperado minha dignidade, mas também havia ensinado à minha família o verdadeiro significado do respeito mútuo. Agora tenho 73 anos, com um neto a caminho, um livro publicado e uma família que me trata como a matriarca respeitada que sempre deveria ter sido. Às vezes, dizer não é a forma mais poderosa de dizer sim para você mesma. E essa é a história de como uma avó de 72 anos ensinou a toda uma família que amor e respeito devem andar juntos e que nunca é tarde demais para defender a dignidade.